E continuamos com o Tarde Show nessa segunda-feira e agora a gente fala de comportamento. E no nosso papo comportamento, nós temos uma pessoa sentada na nossa poltrona. Eu ia falar no nosso sofazinho, mas mudamos de ambiente. Mudamos. A psicóloga Marjorie Lotufo está aqui de novo. Seja bem-vinda, só que agora no nosso outro cantinho. Nosso cantinho... Mais relax. Mais relax, consultório, bate-papo. É, isso aí. Boa tarde. Boa tarde, querida. E a gente vai bater um papo sobre perfeccionismo. Pessoas que são perfeccionistas. Muitos consideram um ponto positivo, mas muitos consideram pontos negativos em ser extremamente perfeccionista. Perfeccionista, Jéssica, ele precisa muito ir em busca do perfeito. E o ir em busca do perfeito não existe. Somos humanos. Como é que vamos chegar à perfeição? Não somos divinos. É uma das ideias. Supostamente a ideia, mas eu acho que a principal ideia do perfeccionista é querer provar para as pessoas de que ele pode fazer e sempre o melhor, que eu sempre sei fazer o 100%, do que eu faço eu me supero a cada dia, misturar superação com uma mania, né? Com uma loucura, porque não dá para fazer perfeito o tempo inteiro. Não dá. Esse é o grande problema. Só que hoje em dia as pessoas enxergam o perfeccionista como sendo uma personalidade boa para resolver os problemas dentro de uma empresa. Ele é o que resolve tudo, ele traz o resultado. Só que no fundo, realmente, para a pessoa isso não é muito bom. Vamos falar primeiro do ponto de vista pessoal. Como que a gente consegue identificar uma pessoa que é perfeccionista? Porque uma coisa é gostar das coisas corretas, certinhas, tudo no lugar. O que é o perfeccionismo? É o extremamente organizado. É aquele bem planejado, bem organizado, odeia quebrar regras. O perfeccionista, ele vive muito na regra. Ele é regrado em tudo. Desde o comportamento dele, desde o comportamento do outro, de um objeto que está aqui, existe a regra. Então, o amarelo combina com o lilás, então vai ser assim, e ponto. A regra que o vaso fique ao lado do abajur. Então tem que ser assim. Me disseram que era assim, eu vou seguir assim. Então, e eu vou seguir isso. As regras para o perfeccionista, elas não foram feitas para serem quebradas, elas foram feitas para serem seguidas à risca. À risca. O perfeccionista, ele realmente segue as regras à risca. Ele não consegue quebrar isso. E até quando? Qual é o limite entre o perfeccionista que segue as regras e uma pessoa que tem toque, por exemplo, que quer tudo extremamente organizado? Porque o toque, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, é aquela coisa em que a pessoa quer tudo muito certinho. Sabe, conheço pessoas que medem a distância entre as camisas com 3 dedos, assim, sabe? Mede, verifica se está tudo ok, verifica se a porta está extremamente fechada, se está tudo milimetricamente colocado. Isso já é toque. Qual que é? A gente consegue desenhar essa linha muito tênue, mas a gente consegue distinguir o que é um perfeccionista e o que é uma pessoa que tem toque? Você falou tudo, né, Jéssica? Porque realmente é uma linha muito tênue. O perfeccionista, ele tá, por mais que ele ainda entenda que precisa estar tudo correto, ele ainda relaxa um pouquinho. Tá? Quando isso já realmente já gerou um toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, isso já vira um ritual. Então, e é um ritual incapaz de você falar, puxa, eu preciso parar, eu não consigo mais parar. O perfeccionista, o perfeccionista, ele entende que ele pode parar em algum momento. Para o toque, eu já não consigo mais parar. O perfeccionista, se por um acaso ele não der 100% ou ele decidir mudar alguma coisa de lugar, ele ainda relaxa e fala, não, tudo bem, eu vou tentar melhorar na próxima vez. Já a pessoa compulsiva, por tudo perfeito, que já vira um toque, a pessoa não consegue. Não, e esse ritual, ele não é quebrado realmente. Esse ritual de verificar aquilo, como você disse, colocar os 3 dedinhos lá na gaveta para ver se a camiseta está exatamente na mesma posição, verificar se o fogão está desligado quando eu saio de casa. Isso já é um ritual diário, que já é um toque. Então não podemos confundir o toque do perfeccionista. Não vamos acreditar que se por um acaso eu sou perfeccionista, eu tenho toque. Vamos com calma.
Isso voltado agora, falamos do âmbito pessoal, indo para a área profissional, em que a pessoa no dia a dia deve ser muito estressante querer fazer tudo certinho, porque você depende de outras pessoas numa empresa. Como que a gente vê essa questão do perfeccionismo dentro de uma empresa? É positivo ou é negativo? Para a empresa é positiva. O perfeccionista realmente, sim, é um ótimo funcionário, porque ele realmente vai trazer esse resultado, ele vai fazer tudo perfeito. Ele não vai sossegar enquanto não estiver perfeito, enquanto o trabalho dele não estiver finalizado. Tá? Mas será que isso, às vezes, numa empresa que depende muito de prazos urgentes e que precisa entregar a coisa, a pessoa ser perfeccionista não acaba atrasando a coisa? Quando ela quer verificar várias vezes, por exemplo, o envio de um e-mail urgente, a pessoa para, um relatório, a pessoa para, não, eu não envio enquanto eu não revisar 3 vezes, 5 vezes, às vezes, não, eu preciso disso para ontem. Não. Os grandes prêmios dentro das empresas, eu estava até realmente dando uma lida sobre um assunto, os grandes prêmios sobre o perfeccionismo, perfeccionismo, ele realmente são dados para as pessoas perfeccionistas, esses prêmios. Então, porque são assim, realmente pessoas que têm grandes resultados. Então, só para eu entender, as pessoas dentro de uma empresa que são perfeccionistas, elas tendem a crescer na carreira. Isso. Mas aí, a gente vem num outro ponto, em que eu já li em algumas revistas da área, que você falar que você é perfeccionista numa entrevista, você está automaticamente fora do processo seletivo. Por quê? A empresa, ela quer alguém perfeccionista, mas se você fala que é perfeccionista... Não ao extremo. Eu não posso contar que eu realmente sou perfeccionista. Ah, não pode? Não. Porque às vezes perguntam qual é o seu ponto positivo ou qual é o seu ponto negativo. Ah, meu ponto positivo é ser perfeccionista. Não pode? Não, eu não posso contar isso. Porque aí sim, se eu abro para essa pessoa numa entrevista que eu sou perfeccionista, realmente eu vou estar fora. Porque para ela pode realmente pensar, olha, então você vai demorar para entregar um trabalho, você vai demorar para fazer. Então, você não pode falar, você tem que mostrar. Tem que mostrar, tem que mostrar. Porque se o perfeccionista realmente conseguir chegar naquele objetivo final daquilo que a empresa está pedindo, ótimo, perfeito. Entendi. Para a empresa é um resultado. E aí ele vai ser reconhecido com grandes prêmios, ele realmente vai ser reconhecido como o funcionário que tem um bom resultado. O que me preocupa nessa questão de perfeccionismo, ainda mais em grandes empresas, é essa questão do timing, que hoje em dia nas empresas o nosso tempo está cada vez mais curto. As pessoas são cobradas de prazos, então você tem que ser ágil. Eu, às vezes, não consigo, eu não sei se eu estou correta, fazer essa ligação entre uma pessoa perfeccionista e uma pessoa ágil. Dá para ser perfeccionista e ágil, fazer as coisas bem, verificar, mas entregar tudo dentro dos prazos, ser rápido? Dá para unir esses dois pontos? Deve ser unido. Com certeza, o ágil com o perfeccionista é o funcionário ideal. O que é muito difícil, vamos combinar, né? Vamos combinar, mas aí realmente vai da minha percepção. Se eu sou perfeccionista e estou aqui no meu trabalho e preciso desenvolver isso o quanto antes, ok. Eu entendendo que o meu perfeccionismo vai trazer um bom resultado, eu preciso ser ágil. Ou realmente eu vou começar a atrapalhar aqui dentro da empresa por demorar tanto a dar uma resposta. Existem casos, por exemplo, de pessoas que são perfeccionistas no trabalho, mas não são na vida real, ou na vida real não, na nossa vida do dia a dia, eu vou corrigir. Ou as pessoas que são perfeccionistas em casa e no trabalho são o caos. Isso chega a existir? É um pouquinho difícil, porque o perfeccionista ele é em todos os momentos da vida dele. Entendi. E ele acaba envolvendo todas as pessoas que estão à volta dele. Vamos falar então um pouquinho das pessoas que estão à volta do perfeccionista. Primeiro, como que a gente consegue identificar que uma pessoa é perfeccionista? Isso é desde a infância, a pessoa desde pequenininha já começa a mostrar que gosta de tudo no lugar, ou numa tarefa da escola, já faz. Isso já nasce com a pessoa esse perfeccionismo ou a pessoa desenvolve isso com o tempo? Tem realmente, aí a gente fala um pouquinho da genética, tem realmente, olha, eu tenho uma mãe perfeccionista, então pode ser que essa personalidade se desenvolva em mim. Ok, esse é um fator. Tem um outro fator também na nossa infância, Jéssica, que eu aprendo a dar bons resultados para os meus pais.
Então eu preciso ser reconhecido. Eu só vou ser reconhecido se eu realmente trouxer um bom resultado. Eu preciso ser o filho perfeito, eu preciso tirar boas notas, e isso na minha infância já começa a gerar um sinal de que na minha vida adulta eu seria um perfeccionista. Então isso vem por conta, acho que da cobrança dos pais. Os pais é que com a cobrança pelo resultado na escola, pelo resultado, na verdade, da organização da casa, os pais é que acabam criando um perfeccionista? Cria. Os pais realmente acabam desenvolvendo um pouco esse ambiente, não vamos jogar realmente a culpa toda em cima desses pais, porque senão vamos todos ficar um pouquinho preocupados. Mas realmente esse ambiente, ele vai ser um fator importante para essa criança, para esse desenvolvimento do perfeccionismo na vida adulta. Eu acho que aí já começam algumas questões como autoestima, inclusive, não é? Eu acho que você tinha comentado comigo um pouco antes do programa começar sobre a questão da autoestima. O perfeccionista tem uma autoestima um pouco balançada, não é? Tem, uma autoestima muito baixa, porque ele nunca está sendo bom o suficiente para o outro. Então a gente entra agora no ponto de vista negativo do ser perfeccionista. A gente já falou de todos os pontos positivos, né? De você se dar bem no trabalho, de você ter uma casa organizada, e fora que quando a gente tem organização tudo fica mais fácil. Eu não sou muito organizada, às vezes eu preciso de uma coisa, vira o caos para conseguir achar. Precisaria de um perfeccionista, né? Eu tenho até um perfeccionista em casa, eu tenho até um marido, só que ele não se mete nas minhas coisas, ele fala: da sua bagunça você cuida. Você cuida. Então, eu acho que não o extremo do perfeccionista, mas você ser organizado é uma coisa boa. O ponto negativo, os pontos negativos, então, de se ser uma pessoa perfeccionista, um deles é a baixa autoestima. A baixa autoestima, e vamos falar um pouquinho da depressão. A depressão é um fator muito importante no perfeccionista, porque se ele não consegue realmente trazer aquele resultado ou fazer algo de bom, porque para ele nunca está bom, eu vou cair em depressão. Como que no caso a família pode reconhecer esse nível de perfeccionismo e o quanto isso pode ser prejudicial? A família, os amigos e até mesmo no trabalho, como que a gente consegue identificar e como que a gente consegue ajudar uma pessoa que esteja passando por uma situação dessas? Quando já caiu em depressão? Ou quando está quase lá, né? Porque realmente vai ter que ser um ensinamento para essa pessoa muito forte, porque a crença dela de ser perfeita está enraizada. Na verdade, o que ela já tem como crença virou uma crença. Do perfeito, né? Por exemplo, é assim que eu devo fazer, é assim que eu devo seguir. Como que, vamos supor, eu tenho um colega de trabalho que é perfeccionista, que isso às vezes acaba atrapalhando porque ele quer a coisa perfeita. Como que eu posso chegar nele? Ou alguém pode chegar nele e falar? Pode. Inclusive, sabendo que o perfeccionista tem essa baixa autoestima, vamos elogiar. O que ele faz, vamos elogiar. Mas será que a gente não está incentivando que ele cada vez fique mais perfeccionista? Isso. Existe tratamento para o perfeccionismo? Sim, existe a psicoterapia, Jéssica. Ela realmente, para o perfeccionista, é um bom caminho. Porque lá dentro de um consultório nós vamos trabalhar com a autoestima, com o fator depressão, se eu já entrei em depressão ou não, devido ao meu perfeccionismo. E mais um fator importante ainda, o estresse. O perfeccionista, ele pode ficar estressado por qualquer coisa. E é um estresse, né, de tanto observar realmente, é um estresse realmente com ele, não com o mundo aqui fora, mas daquela autoobservação. Eu acho que da cobrança, porque o perfeccionista, ele se cobra. Né? Ele cobra que ele faça tudo perfeito, que ele seja perfeito, que ele esteja perfeitamente vestido, que ele se comunique da maneira correta e que tudo o que ele faça seja sempre 100%. Esse acho que é um dos perfis dos perfeccionistas que mais atrapalham a si. Mas eu conheço alguns perfeccionistas que cobram dos outros. Por exemplo, eu sou perfeito, eu faço as minhas coisas perfeitas, eu quero que você faça o perfeito também. Existem também essas ramificações do perfeccionista. Existe, eu chamo isso de teia de pessoas, é uma teia, porque você realmente começa a entrelaçar com todas as pessoas e cria uma dependência. Eu preciso passar para essa outra pessoa que ela também precisa ser perfeccionista como eu.
Então, existe aquele tipo de perfeccionista, só para a gente delinear. Existe o tipo de perfeccionista que cobra somente a si. Perfeito. Ele quer fazer o trabalho dele, mas se ele não consegue, ele sofre, ele entra em depressão, mas a cobrança é só dele. Esse é o considerado perfeccionista, a fase normal ainda, enquanto eu ainda só me cobro. Então, depois, quando passa a cobrança para as outras pessoas, a gente sobe um pouquinho no degrau. Sobe um pouquinho já para uma neurose. Aí já vira neurose, então já não é mais perfeccionismo. Aí já vira um neurótico que começa a cobrar das pessoas. Sim, sim. Todo mundo que está à sua volta acaba sendo envolvido nessa neurose. Eu acho que é muito complicado. É muito complicado. Eu preciso realmente ser perfeito e o outro também vai ser perfeito comigo. Isso, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu acho que as pessoas às vezes até conseguem relevar, mas acho que num relacionamento, isso é muito complicado. Você cobrar do outro a perfeição. Isso não existe. Já falamos no início da entrevista. Né? Não existe a perfeição. Mas eu acho que aquela perfeição que o perfeccionista quer é das atitudes perfeitas. Por exemplo, o perfeccionista casa e está acostumado a ter a casa tudo certinho. Chegou e tem a rotina. Não é o toque. A gente ainda está no perfeccionismo. Isso. Chega, pendura a chave, coloca a bolsa, vai para o quarto, tira os sapatos, limpa os sapatos, guarda no armário, pronto. A rotina. A rotina. Se casa com uma pessoa que chega, joga a bolsa no sofá, joga a chave em cima do móvel, faz a bagunça, joga um sapato para cada um, para cada lado e depois vai arrumar, eu acho que isso na vida de um perfeccionista é um crime. Acho que ele surta. Se for um perfeccionista, assim, no nível 1, eu acho que o máximo que ele faz é reclamar um pouquinho, mas ele vai lá e ele recolhe as coisas, ele tenta deixar o ambiente da maneira como ele se sente agradável. Exato. É isso? É isso. Eu imagino o que vai assim. acontecer é assim, se esse perfeccionista realmente quiser mudar esse padrão de comportamento aprendido em algum momento da vida dele, ele pode aprender com essa pessoa, nesse relacionamento. Poxa, qual é o problema de se chegar e jogar um sapato num canto da sala? E se eu não gosto, eu vou lá e recolho, eu converso numa boa. Eu converso. Vai ter um aprendizado nesse relacionamento. E a pessoa que é extremamente bagunceira também vai aprender. Também vai aprender. Poxa, né? Acho que a gente chega num meio termo. Sim. O problema é quando a gente vai para um nível 2, creio eu. Da neurose, em que a pessoa não consegue se relacionar com ninguém, porque ela precisa de tudo extremamente organizado. Ela precisa da casa organizada, ela tem aquela rotina. Ainda não chegamos no toque. Acho que o toque seria um terceiro nível. O toque já está além disso. Mas começa a cobrar das pessoas, começa a ter as discussões de casal, porque, poxa, você deixa a coisa jogada, você deixa a toalha em cima da cama. O perfeccionista, ele tem também um grande problema social. Qual? Porque exatamente esse. Eu tenho que sair, mas como que eu vou me vestir? Eu preciso estar perfeita para sair. Então eu já não consigo sair. Eu prefiro não sair porque eu não sei qual a melhor roupa para ir naquele evento. Isso para homens também? Porque isso eu acho que todas as mulheres então são perfeccionistas. Porque todas as mulheres que eu conheço tiram todas as roupas do armário e falam, eu não tenho roupa para ir. Se fosse só a roupa, tava bom. As mulheres são perfeccionistas, né? Pouquinho. Um pouquinho. Mas isso então acaba atrapalhando o convívio social da pessoa. Com certeza. Porque às vezes eu realmente não saio de casa porque esse exemplo foi muito real. Eu não sei que roupa colocar e eu preciso ser aceita. Então, se eu for com uma roupa talvez ali que não agrade o outro, eu não serei aceita. E o perfeccionista, ele quer ser aceito. Ele precisa ser aceito em tudo. Ele precisa que o trabalho dele seja perfeito, que a comida que ele faz seja perfeita, que todo mundo goste. Que todos gostem, elogiem. Por isso que está relacionado com a autoestima. Gente, cada coisa complicada. Como ser humano... Bem... Eu não preciso nem dizer, né? Freud não consegue explicar. Nem Freud explica, viu? A cabeça do ser humano. E principalmente esse caso de hoje, que é do perfeccionista. Mas vou voltar ao comecinho da entrevista, em que era uma coisa que sempre ficava na minha cabeça. O porquê que quando a gente falava nas entrevistas
sou perfeccionista, já era cortado. Então é por isso, você não pode, como hoje também é dia de falar de carreira, então você não deve falar numa entrevista que você é perfeccionista se você é. E se você não é, não fale mesmo, viu? Porque você vai ser cobrada. Tipo, você falava que era perfeccionista e tá aí todo bagunceiro, não entregou o relatório. Guarde um pouquinho esse segredo com você, porque o perfeccionista tem esse fator depressão, tem esse fator autoestima baixo e tem um fator também estresse. E nessa entrevista, que, com certeza, se é um psicólogo ali do outro lado te entrevistando, ele já sabe disso. E se eu falar que eu sou perfeccionista, eu já identifico a baixa autoestima, eu já identifico um futuro funcionário tendo uma leve depressão por não fazer as coisas perfeitas. E se a pessoa, no caso, que é perfeccionista e ela acaba se cansando disso, por exemplo, se cansando de ter que fazer toda hora o tudo perfeito, existe uma crise existencial e a pessoa para. A pessoa consegue regredir aos poucos? Ela consegue voltar a ser uma pessoa normal, vamos dizer assim? Considerada normal? Seria bom, né? Porque talvez essa autocobrança não pararia ali, né, nesse estresse, nessa depressão e nessa autoestima baixa. Você falou tudo. Eu acho que é a questão da cobrança. Quando a pessoa fica já meio cheia de tanta cobrança, de autocobrança principalmente, acho que aí ela dá uma maneirada. Eu posso dar o meu, eu sempre falo para vocês, eu dou o meu testemunho, porque aqui é um papo de amigos. Eu tô entre amigos, vocês estão em casa também, são meus amigos. Eu já fui muito... eu me cobrava muito, era uma autocobrança para fazer tudo certinho, para fazer tudo perfeito, para entregar meu trabalho perfeito, para estar na minha casa com tudo perfeito. E um dia, depois de uma entrevista de emprego, em que perguntaram o meu defeito, eu falei, meu defeito é ser perfeccionista, eu quero tudo perfeito e cobro das pessoas. Daí eu parei, falei, mas para que eu estou cobrando as pessoas? A vida, não filosofando, a vida é muito curta para a gente exigir certos padrões muito corretos. Muitas então crenças. Você dá uma relaxada de vez em quando e aceitar que o erro é passível de acontecer. Com certeza. As coisas funcionam melhor. Esse é o melhor caminho para autoajuda ali dentro da sua casa, no seu espaço. Realmente se aceite. Se aceite como você é. Errar, todos nós erramos. E se eu errei, eu peço desculpas. Exatamente. Não tem problema pedir desculpas. Se eu erro, a desculpa vem. Ou de não conseguiu fazer dessa vez por algum motivo, você vai conseguir na próxima, sempre existem outras chances, mas o negócio é não ficar neurótico, viu? Então você hoje bateu um papo a 3 aqui com a gente sobre perfeccionismo e sobre todos os prós e os contras desse perfeccionismo, toda essa mania de fazer tudo certinho. Nós conversamos com a Marjorie Lotufo, que é psicóloga e sempre vem aqui no nosso Sofazinho bater um papo com a gente. Obrigada, Marjorie, Jéssica. obrigada. Quer deixar os seus contatos? Deixo. Se precisarem de psicoterapia, 2832-3676. Tem algum e-mail para caso alguém queira mandar alguma pergunta para você? Ou pode mandar direto para o nosso e-mail do Tarde Show? Pode mandar pro Tarde Show que a gente entra em contato. Ou me achar realmente no Facebook pelo Tarde Show, eu tô lá com vocês. Pode fazer esse contato que eu aceito. E se você tiver alguma dúvida, pode ter certeza que a doutora Marjorie responde para você. Obrigada, viu, pela presença mais uma vez aqui no Tarde Show. Obrigada. Espero que você tenha gostado do nosso papo sobre perfeccionismo. E se você quiser sugerir algum outro papo dessa coisa psicológica, fica à vontade e manda pra gente através do nosso e-mail tardeshow@tvimogenews.com.br. Não sai daí, a gente faz um intervalo rapidinho de tudo e a gente já continua com o Tarde Show nessa super segunda-feira pra gente começar a semana com o pé direito.